Oba, pessoal, tudo bem com vocês? Minha camisa bem passada, o meu cabelo penteado e o meu microfone bem posicionado, pois peguei uma bronca antes do episódio começar e acabei de descobrir que a voz não sai do peito, a voz sai da cabeça. Me chamo Matheus Fernandes, muito bem-vindos ao Dom Pod, aqui ao meu lado, fardado e de preto. Alguém tem que usar farda. Que é isso? É mais uma bronca ao vivo. Ah, que absurdo. Jovem Júnior, estou aqui, o meu amigo Matheus. Hoje ele tá de branco. Oi, que cara, não é tão comum. É verdade. Mas ficou legal, cara. Ficou legal. Você fica legal de branco. Na paleta de cores a gente chama do contraste alto. Porque a pele escura e a camisa branca. Cara, pra cá, não. Eu estudo como é o nome? Colorimetria, colorização. Colorimetria. Rapaz. Depois que o cabo casa, ele fica com as cores na cabeça que... Estamos aqui para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. Se você não está inscrito ainda nesse episódio ou nesse canal, mas por esse episódio, exatamente, é o teu momento. Se inscreve, deixa o seu comentário, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, certamente, manda no grupo da paróquia. Muito bem. É o seu momento de evangelizar. Faz teu nome. Olha, só é curtir que o YouTube automaticamente manda esse episódio para outra pessoa. Olha só que maravilha, que simplicidade. Olha a possibilidade de levar um conteúdo legal para alguém. É só curtir. Tem um coraçãozinho aí, deixa ele vermelho. É um dedinho. É um dedinho, deixa ele azul. Na verdade ele fica preto. Clica no botão. Clica no joinha que tem aqui e ele vai mudar de cor, entendeu? Se eu sou daltônico aí, é o problema meu. Exato. Aí é uma questão. Mas sem enrolação, eu tenho certeza que as pessoas já curtiram. Quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, alguém que já esteve aqui no episódio por tabela. Sim. Aldeci Teixeira Dantas, salva de palmas! Obrigada. Muito bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada pelo convite. Que felicidade de encontrar. Estar aqui com vocês. Ela que está aqui de preto. Realmente você está precisando. Estou de branco igual a ele, né? Exato. Mas que bom recebê-la. Aldeci é médica, casada, né? Uhum. Catequista na Catedral de Teresina, Paróquia Nossa Senhora das Dores, e autora do livro Iniciação à Vida Cristã, da Intuição à Decisão Pastoral, e outro livro também, que o nome é Iniciação à Vida Cristã, um modo de vida. Que isso? Adivinha sobre o que vai ser o episódio de hoje? Iniciação à Vida Cristã. Certamente! E antes da gente chegar nesse tema, Aldeci, a gente sempre se interessa em saber como é que começa a história do nosso convidado com Deus, né? Como é que começa a história da Aldeci na Igreja Católica? Não, minha história começa desde criança, né? Quando eu era criança, eu morei em Floriano, porque meu pai era do Banco do Brasil, ele foi transferido para lá, e eu estudei no Colégio das Irmãs Catarinas de Sena. Sim. E sempre a gente ia para a capela, né? Fazer orações. Eu era pequena, isso nunca vou esquecer, né? Então, um momento de oração, de canto, que eu olhei para aqueles vitrais, eu senti muito forte a presença de Deus, olha, né? Só. E assim, por viver, né, dentro da escola, minha família sempre foi católica, também eu comecei a participar da missa e um dia eu entendi a missa, assim, acho que eu devia ter uns 9 anos. E aí eu nunca mais deixei de ir à missa, mesmo que meus pais não fossem, eu morei sempre próximo, né, à igreja. Quando não, aqui em Teresina, minha casa não era próxima, mas da minha avó eu ficava muito lá, estudei no diocesano. Então eu sempre participei da missa dominical diária. E quando podia lá no diocesano eu chegava cedo, participava bem cedinho da missa, né? Então eu sempre tive essa intimidade com a Eucaristia. Caramba, e 9 anos já percebeu ali que a missa tinha algo diferente? Foi. Eu me lembro do dia que eu sentia a diferença. Eu ia, mas eu ficava querendo saber que hora que acabava. Essa memória eu tenho. Assim, eu queria entender, né, e tal. Aí nesse dia eu entendi, né? Eu entendi, assim, mais ou menos o rito, né? Não detalhado, o aspecto litúrgico, teológico, mas eu entendi, assim, mais ou menos as partes da missa, e a partir daí eu não deixava de ir à missa aos domingos, né? Que maravilha. Graças a Deus, né? Eu achei curioso ela falando sobre ver ali nos vitrais e entender. Eu acho muito bonito isso dos símbolos, né? Exato. De ver dentro da igreja. Símbolos, eles marcam muito, Exato. né? E o quanto às vezes
se perde, né? Tem se perdido um pouco disso, né? Dos símbolos. Exatamente. Eles também. Graças a Deus, tipo assim, tá tendo uma leva de igrejas nas reformas das pequenas paróquias, né? Que elas estão recobrando os vitrais, né? Meio que está sendo reaproveitado, colocado na arquitetura da igreja. E também é muito importante, os símbolos falam por si só, né? E nos marcam, né? Eles nos marcam, né? Então é muito importante, né? Não precisa nem falar muito, né? Exatamente. Você já identifica que você está num espaço diferente. Exatamente. Sente aquela a presença, noção do né? sagrado. Exatamente. Que tem que resgatar, né? Mais, né? Certamente. Né? Bandeira de volta. Exatamente. Isso. E aí a Aldeci vem crescendo. Né? Ali começou nesse contato, desejo, entendimento pela missa. Isso. Mas o interesse pela catequese, onde é que surge? O interesse pela catequese, assim, eu comecei a ir na São Benedito para a missa por conta do próximo do meu local de trabalho, né? Sim. E me convidaram para a Pastoral do Dízimo, né? Comecei um trabalho lá, mas em seguida me chamaram para a catequese, especialmente para a crisma com jovens, né? E eu me encantei, né? E depois eu deixei as outras pastorais e ficamos eu e meu esposo na Paróquia Nossa Senhora das Dores, porque a gente foi morar ali na Rua São Pedro, muito próximo da Igreja das Dores, e eu também fui criada ali, né? Por causa da casa da minha avó, né? Sim. E aí a gente começou a ser catequista lá, os dois, né? Começamos com crianças, depois fomos para adolescentes, e agora somos catequistas de adultos há já algum tempo. Então, na catequese de adultos. Com adultos, exatamente. Cara, eu já começo de cara perguntando assim, porque tem uma diferença ali na catequese de criança para a catequese de adulto, a né? psicopedagogia das idades, a metodologia, né? Uhum. Mas a gente começou mesmo com a turma de crianças, foi muito boa a experiência, foi muito positiva. E aí depois a gente foi vendo a necessidade de ir para as outras fases, faixa etária, e a gente se identificou, né? Vocês começaram na catequese já depois de casados? Foi. Antes de casados, a gente serviu na Pastoral do Dízimo, né? Lá na São Benedito, né? Sim. Mas aí depois que a gente casou, que a gente veio morar ali na rua, eu já morava, aliás, ele veio morar comigo na Rua São Pedro, aí a gente começou a gente foi lá na paróquia e falou com a secretária que a gente estava querendo servir, né? E aí para ela ver se tinha alguma... Mas na realidade a gente já queria catequese, mas não chegou em ponto, né? Aí ela disse, olha, a catequese é ideal para vocês. Aí a gente começou, né? E por que o brilho nos olhos na catequese em específico, né? Não foi em outra pastoral, foi na... Porque, assim, a catequese, ela nos faz, assim, além da gente ajudar as pessoas a fazer o encontro pessoal com Cristo, né? Ela também nos faz a gente estar sempre estudando, né? Conhecendo, né? não só a nossa doutrina, mas conhecendo mais a palavra de Deus, né? Porque hoje busca mais e mais a centralidade da palavra, né? Sim. Aprender a rezar com a palavra, orar com a palavra através do meio da leste divina. E a gente está sempre se atualizando nos documentos, então é algo que fascina, né? A gente tem sempre atividades, né? Que nos enriquecem, né? Nos ajudam dentro da nossa vida diária, né? Na família, no trabalho, onde quer que a gente esteja, né? Eu ouvi, alguém me falou, não lembro quem foi, mas tipo assim, que você... A chance de você apreender, né, o conhecimento de alguma coisa, ela se torna maior quando você começa a ensinar sobre aquilo. Exatamente. Então, tipo, ao passo que algumas pessoas acham que só o estudar e absorver, né, consumir é o suficiente para você crescer naquilo, quando na verdade é o doar aquilo que você tem. E ali é uma troca, né? Porque tanto que hoje não se usa mais destinatários para a catequese, né? Mas interlocutores, porque todo mundo tem alguma bagagem, né? Tem alguma experiência, tudo bem, precisa aprimorar, aprofundar, e sempre nos enriquece. A gente é que sai ganhando, né? Cada turma, cada ano, a gente vai se enriquecendo com as experiências, com ver o crescimento, assim, a adesão que as pessoas fazem, a maturidade de fé que elas vão tendo, isso enriquece muito mais a gente. Caramba, sim. Falar sobre isso, porque muitas vezes, e me incluo nisso, né? Às vezes a gente olha para a catequese e tem um certo receio de assumir ou de entrar na catequese por não sou capaz. Achar que não sabe, né? Que não sei. tem. Mas é justamente essa oportunidade de, se há o desejo de conhecer, entrar para ensinar um melhor caminho. Isso, e também entender que lá não é aula, lá eu não sou professora, né? Eu sou uma catequista, eu auxilio no entendimento do processo, da caminhada da igreja,
ajudar a conhecer mais a pessoa de Jesus, né? Ela não é mais assim doutrinária exclusivamente, ela procura ser mais vivencial, orante, celebrativo, né? E aí a gente vai percorrendo aquele itinerário e vai junto com eles, e a gente também é como se cada ano a gente fizesse novamente o processo, né? É como não, a gente faz o processo, a gente vive o processo, né? Viver, né? Exatamente. Você vai estar trocando ali testemunho com uma pessoa, Exatamente. A riqueza, as pessoas vêm com muita sede, elas têm bagagem, elas vão crescendo e vão nos ajudando muito a também aumentar a nossa fé, amadurecer a nossa fé, né? E é curioso que dá para comparar como correr. Quem gosta de correr na rua? Né? Você pode fazer o mesmo percurso todos os dias, mas todos os dias vai ser uma experiência diferente. Você vai ver algo diferente, alguma coisa vai lhe chamar a atenção. Algo lhe toca. Um dia você cansa mais, um dia você cansa menos. É curioso. Né? Exatamente. E assim, eu acho que deve ser a experiência do catequista, de viver ano a ano e todo o ano ganhar algo novo que vem daqueles catequizandos. Né? Exatamente. Eu tô curioso, tu falou que é catequista de adultos, eu sou muito curioso, porque eu ainda não tinha falado com um catequista de adultos, né? Ou tinha, não me lembro agora se a gente já tinha conversado sobre... O José é catequista de... Não, ele é de jovens também, né? E na minha cabeça, o adulto ele tem perguntas mais complexas quando ele vai fazer. É mais assim, ou eles já vão com uma certa inclinação a aceitar mais as condições? A maioria já vai mais aberto, sabe? Eles já têm tido alguma experiência, e eles, ou porque não tiveram oportunidade de celebrar um sacramento, ou porque estão um pouco afastados, porque a iniciação à vida cristã não é só sacramental. Nós temos nas nossas turmas pessoas que já celebraram os 3 sacramentos da iniciação cristã, mas que estão um pouco afastados, querem conhecer o processo, né? Então, o adulto, ele vai mais aberto, ele vai mais, né? Como se diz assim, na hora que ele se sente acolhido, ele já fica bem aberto, ele não fica colocando questões. Se ele não vai, é porque alguma coisa aconteceu, eles sempre avisam, eles se preocupam com isso, né? E aí é mais fácil da gente lidar. É muito difícil eles ficarem deixando a caminhada, só se for necessidade de algum problema de doença, de mudança de cidade, né? Mas sempre mantém o vínculo com a gente, explicando por que não está. Eu acho que também deve fazer parte o perfil em si, né? Porque se a gente olha para o adolescente, para o jovem, eles estão ali, mas muitas vezes nem quando não vão pela própria... verdade. E o adulto, ele vai por própria decisão dele, né? Tanto pela decisão, como tem os que às vezes também até para... quer o sacramento do matrimônio, não tem um sacramento, aí ali vai buscar, então ele vai mais... Não, eu vou fazer. Eu vou aceitar. Isso, do preciso, Exato. né? Aí mais chega lá, aí que conhece melhor, eles também vão ver a importância mesmo, né? Realmente acontece isso. Tanto que hoje em dia, né, não existe aquela inscrição na secretaria, nem para jovem, nem para adulto, nem para criança. É a festa das inscrições, né? A gente faz uma semana, 2 semanas de acolhimento, né, nos horários de missa, e a gente pede que eles mesmos conversem com a gente, para a gente já conhecer alguma coisa deles, né? É uma entrevista, uma inscrição colóquio, né? Que tem um velho catequista com eles, né? Legal. E aí a gente vai quebrando aquilo ali. Lógico que tem muitos jovens que às vezes não perseveram, né? E crianças, porque precisam da família para levar, né? Exato. Mas, assim, eles se envolvem, eles gostam, eles se sentem bem acolhidos, né? E muitas vezes as famílias ficam com a gente também, porque a gente faz esse pedido assim, olha, você está aqui, vai ficar esperando, venha ficar com a gente na turma de adultos. E eles ficam, né? Então, às vezes ele traz, posso trazer meu marido também? Porque ele não celebrou ainda a crisma, traga, aí fica com a gente fazendo a caminhada enquanto os meninos estão na outra sala, né? Tem mães que já fizeram todos os sacramentos, que fazem o itinerário todinho. Aí, determinados ritos, por exemplo, o sacramento, eles não vão celebrar de novo, mas a confissão, o retiro, né, as entregas que tem nessa caminhada, eles participam junto com a turma toda, né? E é muito bom, porque fica aquele ambiente, assim, tipo de comunidade mesmo. Exatamente, eu acho que nada respira mais do que comunidade quando toda a família está ali de alguma maneira, né? Exatamente. Eu ainda estou impressionado que, óbvio que, tipo assim, a gente pode pensar sobre isso, mas eu não imaginava que tivesse um contingente interessante de pessoas que procuravam a catequese mesmo com o sacramento. Está aumentando, né? Está aumentando bem. Que coisa boa mesmo. Nossa. Você vê lá na paróquia de Fátima, né?
eles adotaram isso também, e hoje eles têm umas turmas grandes dos pais que ficam esperando as crianças para o encontro, né? Aí elas disseram que eles têm uns que estão no 4º ano, que acompanham, porque o menino começa pequeno, e aí elas querem ir mudando mais, botando mais temas diferentes para poder, né? Eles se sentirem... Né? Porque a pessoa tem que ser algo progressivo, né? Senão eles dizem, eu quero o mesmo tema, né? Aí elas vão se enriquecendo, eles que eles não deixam, não. Porque a pessoa se sente acolhida, né? Aí acha ruim ter que ir em casa, voltar para pegar os meninos, né? Não, já fica ali, já fica, né, acompanhando, sabendo o que eles estão também sendo conduzidos, né? Ajuda no processo da evangelização da família como um todo, né? Ai, gente, que bom. Né? Uma vez a gente recebeu um catequista, assim, somos suspeitos de falar do tio Michael, né? O Michael Silva, que ele é catequista na paróquia Santa Luzia. E ele trouxe uma expressão que, inclusive, deve ter em algum documento, né? Que a catequese é como se fosse as veias da paróquia, né? Que leva a vida para todos os órgãos. E, de fato, ouvindo você falar, né? Sobre como que a família está ali toda imersa na catequese de alguma maneira, traz esse aspecto de, olha, a igreja está viva, a igreja está se movimentando aqui, as pessoas estão vindo. E aí até assim, alguns agentes de pastoral, né, na nossa realidade, eles começaram a participar, mesmo tendo os sacramentos, e foi importante porque eles levaram esse método para trabalhar nas pastorais deles, né? E aí eles terminam servindo como introdutor, porque eles ficam trazendo outras pessoas, encaminhando, eles meio vêm deixar, tem essa pessoa aqui. Ontem mesmo teve uma que ela é da pastoral do dízimo, ela é muito assim, é uma testemunha mesmo viva, e ela foi levar uma mãe com 2 jovens para iniciar. E a gente recebe em todo o tempo. Tudo bem que a pessoa se a turma já percorreu um longo itinerário, a gente recebe a pessoa naquele momento dela e a gente diz, olha, o sacramento, vamos ver se vai dar para você celebrar com essa turma, porque você já perdeu alguns ritos e tal. Deixa a pessoa ciente, né? O jovem ou o adulto. A criança a gente bota numa etapa mais que ainda não está do catecumenato eucarístico propriamente dito, né? E aí eles vão entendendo. Na hora lá, ele mesmo faz uma avaliação. Não, eu acho que eu estou no ponto, eu me sinto, né? E a gente também ajuda, né? E aí, porque às vezes você diz, não, essa turma já começou, vinha só no ano que vem. Aí o ano que vem ele não vem. Ela já muda aí de vai ideia, perder a oportunidade dele fazer um processo, né? Então tem que acolher sempre, né? Como diz o Papa Francisco, a palavra de ordem é acolhimento, né? Acolhimento, né? Exatamente. Que massa. Acolher sempre. Eu fico me perguntando agora, porque, ok, participar da pastoral como catequista e um amor por aquele serviço, disso a escrever um livro sobre, eu imagino que deva ser aí uma... Caramba, olha, eu me importo tanto com isso aqui que eu vou ter que deixar um legado de alguma maneira. Como é que foi a história? Qual foi o livro que veio primeiro? Não, o que veio primeiro foi a Iniciação à Vida Cristã, um modo de vida, que foi exatamente fruto dos encontros com adultos, né? Então, a gente foi, porque na nível nacional quase não tinha material para catequese com adultos, né? Tinha muito para criança, para crisma, né? Mas para adultos não tinha. E a gente foi, ao longo desse tempo, desenvolvendo a caminhada e fomos guardando, né, o material, né? Então, assim, porque esse processo, ele tem etapas e tem tempos e etapas. Os tempos são a gente percorre, né? Pré-catecumenato, catecumenato, são 4 tempos. E as etapas são os ritos que marcam a mudança de um tempo para o outro, né? Então, a gente tem que separar os temas de acordo com o tempo, né? E a gente vai organizando, aí dentro de cada tema, aí a gente vê qual a leitura, o trecho bíblico que vai fazer a gente mergulhar naquele tema, porque quando a gente vai para o tema, a gente já meditou tanta palavra que já fica fácil para eles entenderem. Uma dinâmica própria, não é só uma dinâmica para ser o encontro dinâmico, uma dinâmica que ajude a sedimentar o tema, né? Então, a gente faz... exatamente. Porque a gente antes fazia... Vamos fazer a dinâmica, para quebrar o gelo. Para quebrar o gelo, né? Aí a gente tem... Aí nós fomos organizando, né? Então, quando a gente organizou, a gente já está na hora de preparar um livro, porque não tinha mesmo, né? Aí esse foi o primeiro livro, né? Aí, depois do ano atrasado, acho que foi 2021,
o padre Wagner disse assim, eu tenho uma ideia de um livro, você quer fazer comigo? Eu disse, pois vamos sentar. Aí ele já tinha o esquema, que ele é muito estudioso, e ele entende muito da iniciação à vida cristã, ele estava fazendo, né, mestrado, doutorado aí nessa área de catequese, e ele leu muito, ele disse que aproveitou muito o período da pandemia, ficava muito, né, ele estudou mais ainda, né, porque eu via que ele era estudioso, que eu via nas lives que tinha a nível da CNBB, naquele período a gente assistia, e sempre os padres da CNBB que estão ligados a ele, que eram orientando dele, sempre o colocava para alguma coisa. Eu digo assim, eu vi que ele era aqui do regional, eu disse, esse padre é bom. Ele é exatamente. bom, né? Mas eu não conhecia pessoalmente, né? Então ele veio para Teresina, para o seminário, né? Vai ser diretor de estudo, né? Da aula, e aí começou os meninos a chamar para ele dar palestra para a gente, aí foi a hora que a gente sentou, e a proposta dele era muito boa, né? A gente aí começa a dar intuição, ele explicar, né, o porquê que a iniciação é a resposta para os dias atuais, né? Porque, assim, a igreja, ela teve um período áureo de evangelização nos primeiros séculos, né, com essa evangelização baseada nesse método catecumenato, né? Uhum. E aí, quando chegou o tempo da cristandade, não, todo mundo já é cristão, aí deixou de lado o anúncio, o querigma, né? Ficou só no da doutrina, porque todo mundo já era cristão, já nascia de uma família. Só que aí, o que foi acontecer? Foi ficando um cristianismo, assim, mais de verniz, né? Não tinha aquela experiência pessoal, e as pessoas nasciam na família católica, aí ficavam católicas, mas não tinha aquela opção dela, né? Sim, e hoje as pessoas querem algo que elas dizem, por que eu vou ser católico? Por que eu vou acreditar? Né? E se a gente não der um testemunho, nossos filhos, nossas famílias não vão, né? Aí, se a gente der um testemunho, pior ainda, né? Pior ainda. Aí a igreja, no Concílio Vaticano II, eles pediram, né? Assim, foi um grande sopro do Espírito Santo, né? O Concílio Vaticano II, e lá não saiu nenhum documento específico para a catequese, mas 3 documentos conciliares chamaram a atenção para isso, né? A Constituição sobre a Sagrada Liturgia, a Sacrosanto Concílio, lá no número 64, ela diz, restaure o catecumenado, né? Porque diz que a gente estava muito assim, o mistério pascal, embora seja o centro da nossa fé, ele não estava tão vivenciado, tão assim, as pessoas não tinham essa experiência como tinham, até por conta de como era a celebração da Eucaristia, né? Lá tinha o Padre de Costa, aí eles renovaram tudo, né? Então, aí teve o Ad Gentes, né? A Constituição Ad Gentes, né? E também a Cristo Dominus, elas também botaram rever a instrução catequética. Aí, com isso, foi elaborado um ritual de iniciação cristã de adultos, um livro litúrgico, que não é só rúbricas, ele também orienta como que você vai estruturar essa caminhada, né? E a partir daí, em 1972, aí começou, né, esse movimento de como fazer. Para você ver, ó, em 65, após o Concílio Vaticano, começou, né? Os passos são um pouco lentos, né? Mas aqui no Brasil, a resposta foi logo com um documento muito importante chamado Catequese Renovada, porque ele mostrou a importância da interação fé e vida, né? Que você não pode ter uma fé, né? Você tem que estar alicerçado ali, né? Tem que ter a razão e a emoção ali tem que estar, né? A fé e a razão, né? Tem que estar, como diz o Papa João Paulo II, né? E aí também veio o Diretório-Geral para a Catequese, a nível de Vaticano, aí depois teve o Diretório Nacional de Catequese, e aí foi caminhando, né? E depois do documento de Aparecida, da Conferência de Aparecida, se você ler o documento de Aparecida, ele pede muito lá, né? E tem um número lá que ele diz assim para os bispos, eles mesmos dizem, os bispos, né? Ou nós educamos apresentando a pessoa de Jesus e o Evangelho, ou não estamos evangelizando, né? E aí mostra a importância do encontro pessoal, que vai levar uma conversão, vai levar um discipulado, vai levar uma comunhão e uma missão, né? Um itinerário, né? E aí foi começando mais assim a afundar as dioceses, né? A começar a adotar o método, né? Nem todo o Brasil está adotando como deveria, mas os passos têm sido dados bem, né? Bem firmes, né? Nesse processo, porque a gente vê que é a resposta para a evangelização, né? Cada pessoa tem seu encontro pessoal com Cristo, né? Que Cristo, ele não nos engana, não se engana, né? Ele é olhar para ele, né? A gente não desiste mais de ser cristão.
tendo essa experiência com ele. Depois né? que a gente sabe que tá vivo, que é alguém. Exatamente, que não é só... uma ideia, como diz o Papa Bento XVI, né? Ser cristão, o início do ser cristão não é uma decisão ética, uma ideia, mas é uma pessoa, um encontro com uma pessoa, né? Exatamente. Que dá um novo horizonte para a nossa vida, que ele dá mesmo, né? E é tão bonito pra gente ver como a igreja é sábia, né? Assertiva nas palavras, assertiva no tempo, sabe? No tempo. Lê os sinais dos tempos, né? Para poder responder, né? Porque eu lembro que quando adolescente, eu me questionava muito no sentido de, poxa, eu vejo a igreja como algo cultural, assim, um negócio que, tipo assim, a minha bisavó passou por minha avó pois é, de tradição, né? De tradição, e que, tipo assim, caramba, se tá há tanto tempo assim e eu não quiser levar esse time, eu comparava com os clubes de futebol, né? Se eu não quiser torcer para esse time de verdade, como é que vai ser e tal? Até viver a experiência do encontro. Quando se vive a experiência do encontro, né? Tudo ganha sentido. Verdadeiro sentido, né? E não só a igreja, mas a própria vida. Ela ganha uma dimensão. Pois a nossa vida, né? Muda o sentido da vida da gente, né? O verdadeiro sentido, né? Tudo a gente vai vendo o sentido, né? Porque a gente sabe que ele está caminhando com a gente, está ali conosco, né? É alguém. E que ele nos ama como somos, né? Ave Maria, é massa demais. E ele nos ajuda a mudar, mas sem impor, né? É por isso que o processo da iniciação é isso. Ele propõe, ele não impõe, né? Ele vai dando um acompanhamento, né? É progressivo, né? A pessoa vai vivenciando e ela vai dando passos, né? Muito bom. Né? É isso aí que a igreja vem pedindo, né? E o Papa Francisco, quando assumiu, porque ele foi um dos redatores do documento de Aparecida, né? Ele era cardeal, né? E ele foi um dos redatores. E quando ele assumiu o seu pontificado, o primeiro documento que ele fez foi o Evangelho Gáudio, que é a alegria do Evangelho. E lá ele tem uns números que ele enfatiza a importância dessa catequese querigmática e mistagógica, né? Ele mostra por A mais B a importância da pessoa sentir como Jesus lhe ama, né? A gente se sentir amado, porque às vezes a gente não entende, né? Mas teórico, né? Fica muito... Então, a importância de não ser só cognitiva a fé, mas que ela seja algo de encontro mesmo, né? Que nos dê um novo, né, sentido, novo ânimo mesmo, né? Por isso que eu gosto de dizer, é um modo de vida. A gente vai viver como Cristo, né? Tentar ser outro Cristo, né? Lógico que a gente tem nossas falhas, mas o Espírito Santo, que nós pedimos aqui a presença dele, ele vai nos guiando, né? Nos conduzindo, né? O Matheus estava falando sobre isso de ser passado, né? De geração para geração. E quando o Padre Wagner veio aqui também falar sobre isso, e todas as oportunidades que a gente teve falar com o José, né, e tudo, o que mais me chamou a atenção foi justamente essa preocupação, né, com a pessoa, né? Isso. Não ser apenas, e aí trazendo para essa mesma visão, né, como se a gente estivesse vivendo numa empresa onde geração a geração foi se ensinando como fazer determinada função, quem fazia cada função e tudo, mas faltava se falar o porquê, né? O sentido disso tudo. Por que, né? Fazer, né? O verdadeiro sentido daquilo, né? Para que se tenha realmente um gosto de se fazer aquilo. Você saber por que você está fazendo aquilo, né? Exato. E quando a gente fala do IVC, tem muito isso de uma mentalidade, né? De se criar essa mentalidade. É uma mentalidade. Como é que a gente pode refletir sobre isso? O Matheus colocou aqui, né? Realmente de amadurecer esse pensamento, para que não seja apenas intuição, né? Que a gente transforme essa intuição em decisão. Como é que a gente pode pensar sobre isso? É exatamente, é o que ele vai resgatar, né? Primeiro, a centralidade da palavra, né? Porque a palavra é o próprio Cristo, né? Então, os encontros devem sempre ser iniciados com a leitura orante da palavra, a Lesse Divina, que a gente faz os 4 passos: lê, medita, ora e contempla, né? E a contemplação gera uma ação, né? Uma proposta de mudança, né? E isso vai fazendo com que a gente vá conhecendo a pessoa de Jesus, né? Quando a gente lê, faz a leitura na Lesse Divina, a gente olha, vamos olhar para Jesus, para o seu gesto, para o seu jeito de falar, né? E a gente vai, então você vai conhecendo Jesus, né? Você vai se colocando, a Lesse você vai contemplando desde o primeiro passo, na leitura a gente já contempla, né? Então aquilo ali faz com que a pessoa tenha um conhecimento mais
profundo da pessoa de Jesus. O evangelho é o próprio Cristo, né? Então, depois disso, tem um momento que a gente procura interagir na dinâmica, aquilo que eles têm de bagagem, vamos corrigir, ajeitar de acordo com o que realmente a igreja pede, Jesus Cristo pede, né? Dentro do encontro. E, além disso, esse itinerário, ele vai associando a catequese com a liturgia desde o começo, né? A liturgia se diz a diária. Na missa, né? Assim, porque o que acontecia até pouco tempo e às vezes não acontece em algum lugar. Você faz os encontros lá no salão paroquial, aí no fim celebra o sacramento da Eucaristia como se fosse uma formatura, né? Sim. Da crisma, né? E era no final do ano, dava até conotação, tá? Era ligado ao calendário escolar. Aí agora não. A gente inicia, sempre não é no tempo de início de escola. E eles celebram o sacramento na Páscoa, então no mês de março, abril, né? Então continua a caminhada não encerra com o sacramento. E dentro da caminhada, desde o início, ele participa da missa, né? No início tem a celebração de acolhida, lá fora da igreja, aqueles que não são batizados são acolhidos, né? Entram na igreja para se tornar membro, né? Depois eles recebem lá dentro a palavra, né? No momento da liturgia da palavra, para eles entenderem que a palavra é para eles estarem com ela juntinho, né? Dentro da caminhada, depois a gente caminha mais um pouco, aí depois tem um rito de eleição, que é para aqueles catecúmenos no início da quaresma, para eles são eleitos, escolhidos para celebrar o sacramento na vigília pascal. Então, tem os escrutínios, então é todo marcado, tudo dentro da missa. Aí, quando você está no catecumenato, aí quando você estuda o credo, recebe o credo. Quando estuda o Pai Nosso, recebe o Pai Nosso na missa. E vai entendendo por que você, depois, dentro da liturgia da palavra, no domingo, solenidade, você professa o credo. Aí, porque a nossa nominativa, é o que nos identifica e tal. Aí a pessoa vai entendendo. Ela vai, né? Porque exatamente, ela vai aprendendo e vai colocando em prática, que é o que eles dizem, a liturgia é uma catequese em ato, né? Então você vai associando a importância de celebrar na comunidade. Além disso, a comunidade está ali e vai conhecendo aquelas pessoas, vai também vivenciando o processo automaticamente e vai acolhendo, né? Então vai criando aquele vínculo, né? Porque também o grande objetivo da iniciação é inserir na comunidade. Não temos ainda uma adesão de 100%, porque a comunidade mesmo precisa ser evangelizada nessa mentalidade, né? À medida que a comunidade vai também entendendo o processo, vivenciando, ela vai acolhendo melhor, ela vai entendendo, e aí você vai formando uma comunidade mais viva, né? Que a igreja, ela acolhe aquele novo adepto, né? Aquele novo, a gente chama simpatizante, né? Depois ele se chama catecúmeno, se ele não for batizado, e catequizante, se ele já foi. Depois, no período da quaresma, os que não são batizados são chamados eleitos e os outros continuam com o nome de catequizando. E quando celebram, os recém-batizados são neófitos, né? Ali no período da mistagogia, e os outros se tornam já, né? Todos eles já são iniciados sacramentalmente na fé. Então vão assumir pastorais, a gente apresenta as pastorais, vai essa ligação, né? Então é muito rica a caminhada. Então, por isso que sai da intuição para a ação, né? Na realidade, é um projeto de vida de cada um de nós, né? A gente vai vivenciando aquilo ali e vai definir qual é o papel que a gente vai. Aí, por isso que a gente precisa, assim, de uma comunidade que entenda e que acolha, né? Uhum. Aí, esse é o grande desejo desse projeto na arquidiocese como um todo. Que todos nós passamos, como você disse, ter a mentalidade de iniciação à vida cristã, porque é uma mudança de paradigma, né? É uma conversão pessoal que vai levar a uma conversão pastoral, né? Que é o grande desejo da igreja, né? Nossa, certamente. O quão necessário é, né? Que a comunidade crie essa consciência. Né? Exato. Porque, olhando para a realidade mesmo, né? Da paróquia, né? Se você chega dentro de uma paróquia e você não é... Aí você falava no início da palavra de ordem. Palavra de ordem. Acolhimento. O que estava aqui falando sobre o inglês, o Ramon, né? No episódio, o Ramon falando sobre quando ele sentiu o desejo de entrar, de voltar para a igreja, né? Para a igreja católica, a diferença que foi o acolhimento na igreja e como foi na igreja protestante, né? Uhum.
Então precisa se criar essa consciência nas comunidades de realmente acolher aquele que está chegando. Exatamente. Né? Porque o acolhimento, ele realmente acolhe. Ele faz a diferença. Ele faz essa diferença muito grande. Faz a diferença, porque nós católicos, a gente é assim, né? A gente não se define com a comunidade que a gente quer se sentir pertence, né? Sim. Pertencer. Aí a gente um dia vai à missa na igreja tal, porque o padre tal celebra assim, porque não sei o quê. E a gente não faz uma identidade, né? Não forma, assim, uma comunidade mesmo, né? Aí senta ali do lado do outro, ninguém nem se fala, né? Então, exato. Já participa da missa, vai embora e tal, né? Aí não, quando você chega, que tem alguém que lhe acolhe, lhe mostra um lugar, quer saber seu nome, né? Então é importante que a gente se sinta acolhido, né? Eu fui, meu Deus, me notaram, né? Porque senão a gente é mais um, vai, ninguém nem sabe, né? Não sentir sua falta, né? Tem que estar atento, a gente não cobra do pessoal da catequese. Ei, você tá faltando, eu tô sentindo sua falta. Tá aqui pensando em 2 que não foram domingo, que ele não falta, você não tem mais. Não é? Exatamente, você não vai celebrar o sacramento. A gente diz, não, vamos fazer a caminhada aqui e tal, e vamos ver o que você está sentindo. Você acha que está no ponto de celebrar, ou você quer caminhar mais um pouco? Tem muitos que dizem, alguns dizem assim, eu quero reiniciar na outra turma. Sim. E tem outros que ficam com a gente ali, como agora mesmo na turma de jovens, tem bem uns 5 meninos que fizeram a crisma, que querem ficar na turma como catequistas, mas assim, eu digo, bota eles como introdutores por enquanto, que eles vão tomando gosto, cada um acompanha porque é o acompanhamento personalizado, e eles vão contribuindo no encontro. Um dia você dá uma dinâmica, você dá isso, né? E a turma está bem viva, sabe? Porque os meninos que passaram agora, eles estão querendo continuar lá, né? Para você ver que é muito interessante, porque é o jovem evangelizando o jovem. Exatamente, né? Exatamente. Então, vocês falaram da questão da comunidade, né? Eu fiquei pensando, porque quando a gente começava a discutir sobre IVC aqui nessa mesa, né? As pessoas traziam sempre... É como se fosse realmente um plano, né? É um plano de ação. Porque é um método, é um itinerário, né? Que você vai seguir um caminho, né? Exato. Um caminho de pertença ali, né? De conhecimento da pessoa de Jesus, né? Você vai crescendo nesse conhecimento, né? O IVC, em alguma... Eu imagino que sim, mas é só porque... não foi, a gente ainda não explorou aqui, e aí isso foi uma oportunidade talvez, né? Mas ele prevê alguma forma de evangelizar os de dentro na perspectiva de que a gente está olhando aqui para os neófitos, as pessoas que vêm e se tornam, né? E também os outros agentes pastoral, né? Eles são convidados a percorrer esse itinerário, né? Já tivemos experiências assim com as outras pastorais percorrendo o itinerário, foi muito positivo também. Porque eu fico pensando... E também assim, agora a gente tem que sair, né? O Papa pede a igreja em saída. Então, nosso projeto é visitar, né? Ver aqueles casos que estão afastados, né? Conhecer as realidades, não chegar impondo, e também aquelas pessoas que precisam... Isso os ministros da Eucaristia fazem, de visitar para levar a Eucaristia. Sim. Mas também para saber, daqui na sua casa, tem criança, tem jovem que participa da vida da igreja, vamos levar para conhecer, né? E tal, né? E aí ficar... de vez em quando fazer uma visita, tem os meses temáticos para fazer os encontros, né? Tem o mês de Nossa Senhora, tem julho, mês do Dízimo, tem uns encontros, aí vocacional, aí depois é o mês da Bíblia, aí a gente quer enriquecer isso com momentos envolvendo a comunidade também, não só aqueles que vêm, né? Sim. Mas também ir ao encontro deles. Olha, né? Sensacional. Tem que fazer aquele recall, sabe? Carro, quando dá um problema numa peça específica, os carros que já foram lançados tudo, não manda, aí manda pra voltar pra fazer. Vamos só fazer a correção aqui, fazer o recall, tem que chamar esse povo, vamos mandar a correção pra poder conhecer o método, né? Exato. Porque ia ser um negócio interessante, porque agora eu lembro que a gente conheceu o Padre Wagner numa formação paroquial. Tipo assim, era para os paroquianos que estavam lá. Foi no São Pedro daqui? No São Pedro. Eu tava lá também. Você tava? Olha aí! Não foi um dia tardinho que ele veio falar sobre como realizar esse projeto, ele deu várias ideias. Exatamente. Ele disse assim, vai lá, quem tava começando o livro, né? Aí ele vai lá pra você ouvir. Aí eu fui, eu achei... Cara, aí quando terminou o livro, quando concluiu o livro,
em quem que tu pensou que ia ser endereçado? Não, esse livro aqui, ele vai ser, ele foi estruturado para que esse tipo de pessoa entenda, claro que para todos que tiverem acesso, né? Mas ele é mais voltado para o catequista, ele é mais voltado para todos os que desejam, que buscam a Deus ali, porque ele vai nos dar um embasamento sobre o que é a iniciação, quem está envolvido, o sujeito, tudo, como também ele mostra como é que funciona, ele mostra como fazer um projeto de iniciação à vida cristã numa diocese, numa paróquia, e ele fecha com um projeto pessoal. Você tem um texto lá, só para a gente fazer o nosso projeto pessoal de vida cristã, né? Então, por isso que ele sai da intuição à prática pastoral. E lá também a gente coloca a nossa experiência enquanto paróquia Nossa Senhora das Dores, né? Mostrando como foi que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Então, por isso que ficou, né? Da intuição, aí a gente começa lá falando, né? Por que querer a iniciação? O que falta? Que catequese, que evangelização a gente precisa por dias de hoje, né? Porque o documento 107, que é o documento que ele foi aprovado pela 55ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em 2017, ele começa dizendo isso, né? Que nós precisamos de uma catequese, uma evangelização mais atrativa, né? O Papa Francisco diz que tem que ser por atração, não tirando o essencial, mas acolhendo a pessoa no seu estado que ela está e valorizando o ser da pessoa. O que ela vai fazendo, a gente vai valorizando, né? Porque não adianta a gente chegar e ficar, né? O Padre Toninho agora, a gente está com uma turma lá também na Igreja de São José, ele diz assim, olha, aquela catequese de reza, não é mais, não responde, não é mais saber que reza, porque às vezes tem padre que fica dizendo assim, o menino não aprende mais a rezar, aprende muito mais, sabe por quê? Porque eles aprendem a orar com a palavra, eles aprendem a saber por que ele está pronunciando cada petição do Pai Nosso. Agora ganha intencionalidade. Exatamente, ele não fica só na teoria, aí numa confissão tem que decorar um ato de contrição, ele tem que entender por que ele está se confessando, porque ele precisa se confessar, ir lá e colocar, né? Se está arrependido, tudo que a gente trabalha, né? Isso aí, né? Então é muito importante, eu acho que é a saída para a igreja, e é como diz, nós queremos pessoas que realmente sejam cristãos, católicos, por convicção, né? Nós, que eu digo assim, a igreja, nós somos igreja, né? Sim. A igreja pede isso, né? Porque a gente tem que ter esse olhar, né? Porque não adianta só ter número de censo, né? Católico de censo. Exato, né? exato. Que só foi batizado, né? Quando criança, né? E não foi suficientemente evangelizado. Por isso que tem, às vezes, essa mudança para as outras denominações. E aí, quando eles começam a sentir falta, agora está tendo muito essa migração. É né? verdade, sim. Nós já pegamos vários, né? Agora a nossa turma tem 3, né? Que voltam, estão retornando. Eram de igrejas diferentes, voltaram para casa. Exatamente. E eles descobrem, né? Eles vão lendo os documentos, né? Tem um que fez já o sacramento, ele disse que foi estudando, ele foi fazer filosofia, foi estudar os padres, a patrística, e foi, né? Caramba, aí vai olha vindo, só. né? Aí, não, eu quero ter uma experiência, né? Na igreja católica. E aí, tem um amigo nosso que foi assim, né? Que a gente conheceu a trabalho, que foi mais parecido. Tem muitos. Por isso que é importante a gente também conhecer e poder dar as razões da nossa fé e ajudar os outros, né? A fazer essa experiência. Certamente. Falando sobre o católico de censo, né? O famoso católico de IBGE. Eu fiquei pensando aqui, que ela estava falando, se o IBGE muda e não pergunta mais qual a religião da pessoa, mas pergunta quais sacramentos ela já celebrou, né? Será que é reduzir o número de católicos? Muito. Ia reduzir muito, porque tem muitos que ali falam, às vezes, nem o batismo tem, mas só se diz católico porque a família é. Então vai pro, eu sou católico, tamo aí. Isso, tem muitos. E também porque, a igreja esqueceu por muito tempo o adulto, né? A pessoa batizava quando criança, a Eucaristia também com criança ali, e depois, né? Aí, como uma vez o Dom Sérgio disse, né, no encontro lá na paróquia, a gente fica com aquela roupinha da catequese, né? Guarda ali. Aí, quando a gente vai vestir, ela não cabe mais na gente, porque a gente não amadureceu na fé, né? Então, nós temos que, né, amadurecer. E aí, agora mesmo, com essas turmas que a gente está lá na Igreja de São José, foi exatamente isso. O Padre Toninho fez assim, eu queria que anotasse ali na lista quem de vocês, adultos,
que não celebrou o sacramento da crisma. 78 pessoas. Nossa! Aí, foi mesmo? Estamos fazendo uma caminhada, aí dividimos em 4 turmas, né? Para você ver, como você colocou bem aí, né? Muitos se dizem que são católicos. Por quê? Porque é de uma família católica, mas às vezes não foram iniciados sacramentalmente, completamente. Porque os 3 sacramentos é outra coisa que foi uma falha da igreja. Separou os 3 sacramentos, eles são uma unidade, né? Batismo, confirmação, eucaristia, né? Mudou até a ordem, como se a crisma fosse o mais importante, fosse o ápice. E o ápice é a Eucaristia, né? Então, tem muita coisa para rever, né? A extensão daquilo que se crê. Exato, porque o certo é que eles têm que estar unidos, né? O batismo, né? Você se torna filho de Deus, na crisma você se configura a Cristo, na Eucaristia você se alimenta, né? Do próprio filho, né? Porque o batismo você torna filho de Deus, então está mais vinculado ao Pai. Lógico que a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Na crisma a gente recebe o Espírito Santo. E na Eucaristia o próprio Filho, né? Que se dá ao Pai por ação do Espírito, né? Então é uma ação sempre trinitária, né? E que a gente, cada um, pedagogicamente, tem um atributo, mas ele agem juntos, né? Sempre. Só Deus. Caramba, cara, isso é muito massa. A relação, eu vou morrer nas comparações. A relação com Deus, ela não é um quebra-cabeça que montou e acabou. É como uma fogueirinha que precisa estar alimentando. O tempo todo, né? Até a gente chegar lá, né? Até chegar na plena luz. Que aí... Como diz São Paulo, nós veremos face a face, tal como ele é, né? Hoje a gente vê borrado, né? Não entende, né? Vamos amadurecendo. Nunca estamos convertidos totalmente. Nós somos sempre discípulos, né? Estamos sempre aprendendo. É desse jeito. É isso aí. Sempre servos, exatamente. Eu fiquei curioso para... Você falava da observação da paróquia, né? Lá da Catedral de Dores. Nesse tempo que tu começou a estudar sobre a iniciação em si e observar o método, observar a aplicação e, de fato, aplicar, você já consegue ver os frutos da aplicação, por exemplo, das primeiras turmas formadas, de como eles se tornaram comunidade lá mesmo na Catedral, no universo Catedral? Então, ou ainda, as primeiras turmas ainda estão por vir, assim, pra gente ver o quanto que... A gente tem visto muitos frutos, né? Agora, como eu digo, no início a gente vai aprimorando, a gente vai... Logo que a gente começou, a gente não conseguia fazer o itinerário como deveria, porque a gente não tinha, né, a experiência, a bagagem, né? Outras referências. Aí a gente foi, né, participando, né, das formações, também pegando os subsídios, fomos, né, amadurecendo, né, e aí avaliando e melhorando, né, a caminhada. Mas temos muitos frutos, né, que foram muito importantes, né? A maior fruta é a gente mesmo, né? A gente sente que a gente, não é que a gente seja melhor, mas que a gente sente que a gente tem mais firmeza na nossa fé, né? A gente vai a gente vai se converter. Exato, né? Uma conversão diária, né? Dá uma queda e volta. Sempre assim. Mas sempre pedindo a ele para não deixar a gente desistir, né? Amém. É isso. É isso aí. Eu fiquei curioso aqui desse período para cá, né? Eu falava de experiências, né, que foi vivida e tal. Teve alguma delas que foi nítido, que já depois do IVC, né? Depois desse buscar o conhecimento do IVC e tudo, olhando para o que você vivia antes do IVC, né? E o que você buscou viver depois do IVC. Porque óbvio, tem algumas coisas que são mais atenuantes, né? Na mudança da tua catequese com o IVC. Tem alguma que te chamou a atenção e que consegue linkar isso a ter sido fruto do IVC, literalmente? A primeira, assim, uma coisa que foi muito importante, porque antes era a catequese de Eucaristia, a catequese de Crisma, que caminhavam separados, né? E também a gente não tinha, assim, um horário de missa que fosse... que desse para todos participarem, né? Sim. Hoje nós não somos a catequese, a pastoral de iniciação cristã, né? E aí a gente faz todos os encontros no mesmo lugar, no mesmo horário, né? Temos no final do encontro uma missa
onde todos somos convidados a participar junto com a comunidade e onde celebramos os ritos, né, dentro dessas missas. Então, para mim, assim, para nós lá como catequistas, é um grande fruto, né? Porque a gente forma, tipo, é uma comunidade. Nós, catequistas, a gente não tem aquilo. Eu sou catequista, tudo bem, eu sirvo mais com adulto, outro com criança, outro com jovem, mas nossas formações são juntas, né? Nossas avaliações são juntas. A gente inicia o encontro com o café da manhã para todos ali, né? Todo mundo fica ali, as crianças, os jovens, adultos, aí que celebra as datas. Ó. Você sabe que dia é hoje, fala aquele com todo mundo, né? E também aniversário. Quem é aniversário essa semana? Tem aquele momento de acolhimento. Depois vamos para as salas, né? Aí a gente planeja junto e tenta organizar os materiais para todo mundo ter, né? Para não ficar faltando. E aí, acho que isso aí foi uma coisa muito... E cada um que chega entende, nós não estamos ali para competir, né? Nós estamos ali para somar, né? Não tem, o padre Luiz Soares dizia assim, a catequese não tem mimimi, não. Não tem mesmo, não, graças a Deus. Assim, a gente tem uma boa relação, cada um com o seu dom. Tem umas que gostam só de fotografar, tá lá fotografando. Tem outras que gostam de fazem os encontros, mas assim, tem uma que gosta muito de ornamentar, dar um sentido, né, para o acolhimento, fica muito simbólico, tudo que a gente vai fazer, a gente já sabe que ela vai fazer com todo gosto, já vai chegando outra, então cada um tem outro de cantar, outro de acolher, né, na hora de iniciar, então a gente vai aproveitando o dom de cada um e vai dando certo. Então acho que o fruto maior foi a gente unir, né, não ter essa diferença de pastoral da crisma, não existe, é a pastoral da iniciação cristã. Aí o nosso grande sonho é ficar junto com o batismo, porque na realidade, catequista para pais e padrinhos, catequista para crianças, catequista para jovens e para adultos. Nós somos todos catequistas, né? Aliás, toda a gente pastoral é um catequista. Dentro da sua pastoral, você está ajudando o outro a conhecer a fé, né? Então, e o documento 107, ele diz isso. A iniciação à vida cristã não é só para a catequese, é uma ação que envolve toda a ação pastoral, né? Então, não é só catequese para sacramento, mas toda a forma de catequese que existe na paróquia, né? Tem que envolver, né? Esse método, né? Sim. Você vai usar o método de inspiração catecumenal dentro da sua caminhada, né? Por exemplo, se você é da pastoral do familiar, você vai usar esse método, né, dentro da caminhada com aqueles casais, né? Se você é da pastoral do batismo, você deve usar esse método para formar os pais e padrinhos, né? Não adianta dar curso, nós não estamos aqui para fazer curso, é para ter uma formação, né? Uma formação inicial que dê aquele despertar e que sinta a necessidade da permanente, né? Tem a sede, né? Sem sacar. Cada dia que passa que eu ouço falar de IVC, eu fico mais apaixonado. É impressionante. A sensação que impressionante. Tá um sentimento de família, literalmente. Sim, cara, de comunidade. Que é o grande objetivo, né? Nós estamos caminhando, né? Temos ainda muito né? Desafios, né? E despertar isso, né? De que a relação com Deus, ela é individual, sim. Mas ela é familiar, ela é comunitária. Exatamente. Se não tiver isso, né? Como é que um vai dar sustentáculo para o outro, né? E de levar isso para dentro das casas mesmo. Das famílias. Que as famílias voltem a buscar Deus em uma comunidade interna de casa, isso, né? Aquela célula inicial. Isso. Né? Por isso que o grande desejo é pequenas comunidades, né? Isso. Pequenos grupos, né? De encontro para levar e alimentando a comunidade paroquial como um todo, né? A gente precisa ter, não ser aquele católico de obrigação, né? Mas fazer por amor mesmo, porque sabe que precisa vivenciar a sua fé, né? A gente sempre bate lá na Crisma, olha, a missa dominical, ela é uma obrigação, está lá nos mandamentos, né? Mas não vamos querer ir para a missa só por uma obrigação, mas porque a gente sabe o que nós vamos celebrar ali, vamos atualizar o mistério da nossa salvação, né? E nós precisamos nos alimentar ali, atualizar a nossa salvação, né? Tantas graças que Deus nos dá, né? Então, aí a gente vai mostrando a importância, né? Da missa em si, né? Sim. Não é só cumprir preceito, né? Porque senão a gente fica muito, né? Porque foi isso que foi ficando, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Vai perdendo vida, de fato, vai ficando algo mecânico, algo cultural, meio tradicionalista, no sentido de tradição, não a tradição da igreja com T maiúsculo, né? Exato, histórico, né? Histórico, e tal.
Deus é tão interessante, Deus é tão bonito, bom, que a Thaís vai concordar, porque no domingo, ontem, domingo. Até mandei mensagem aqui. A gente estava no vocacional da nossa comunidade ali, aqui na paróquia de São Pedro, né? Uhum. E a gente está num processo de redescobrir o que nos fez buscar a Deus. Uhum. Isso é o processo. Tipo assim, por que a gente está buscando a Deus juntos? E aqui? Por que a gente não está buscando a Deus num lugar tal, enfim... Por que aqui, né? Por que aqui? Porque a gente vai sem nem refletir. Né? A gente vai sem refletir, a gente vai perdendo o sentido das coisas, até tornando a relação com Deus de uma maneira impessoal, a relação com o outro de uma maneira impessoal, o senso de comunidade ele vai se perdendo, e você se vê, de repente, sozinho, com vários outros sozinhos juntos, entende? E a gente meditava sobre isso, não, beleza, mas por que e tal? E uma das coisas que a gente, no documento que a gente estudava e meditava e partilhava, buscava memórias e tudo, a gente falava sobre não rezar por obrigação, mas rezar como uma experiência de amor. Isso. E do quanto que isso é ser fundamental para que aquela nossa oração ela se transforme num verdadeiro fruto, não só um fruto curioso de saber o que Deus vai dizer, mas de viver uma experiência com Deus naquilo. Sentir a presença dele, né? Sentir a presença deles, ter uma relação orgânica com Deus. Por isso que é importante a oração pessoal, né? Esse momento mesmo pessoal, né? Não só que tem que fazer tal coisa por obrigação. 2 minutinhos. Se todo dia faz pelo menos né? Pega uma frase da Bíblia, um ejaculatório, uma coisa, né? Pronto, você já deixa aquilo ali, que aquilo ali vai reverberando em você, né? Exato. Vai agindo, né? Trazer sangue para a vida espiritual e trazer espírito. Isso que você falou da vocação é muito importante. A gente teve a Assembleia do Regional, Nordeste 4, sobre o Ministério do Catequista, né? Que o Papa Francisco, né? Ele transformou, né? Elevou, né? Um ministério instituído, né? Aí está nessa definição. Mas o que é mais importante? É como a gente, Dom Juarez falou, deveria ter mais, né? Jornadas vocacionais, né? Porque ele disse, se a gente descobrir a nossa vocação como cristã, nós vamos nos tornar um discípulo missionário. O discípulo missionário, onde quer que ele vá agir, ele já vai ter um discernimento e uma firmeza naquele que ele discerne. Ele vai saber o que está fazendo. Porque a gente só associa vocação para casar, para ser consagrado, para ser padre, mas a vocação do ser cristão mesmo, no dia a dia, do homem, mulher, do cristão leigo e leiga, né? A vida ordinária. Como, né? É isso que a gente tem que, né, trabalhar, porque por que eu estou aqui, né? Aí fazer um discernimento, né, da nossa vida. Por que eu quero ser cristão? Né? Aí você vai mergulhar nisso aí, né? Traz para quem eu sou, para onde eu vim, para a gente entender que nós estamos aqui, porque Deus tem um plano de amor por nós, né? Por cada um de nós, mas que Ele não invade, Ele tem um projeto, mas Ele deixa a gente à vontade, não nos fez robôs, né? Ele é um Deus convidativo. A liberdade que Ele dá para nós é assim... É uma coisa que a gente me repensa muito, porque nós não sabemos da liberdade. Exatamente. Né? Exatamente. Ele dá e respeita, né? Ele fica buscando meios, mas não impondo, né? De nos atrair para ele, né? Sensacional. Que papo. E assim, é curioso porque a gente não pode deixar se perder, né? Isso. Vocês falando sobre... Então se torna automático mesmo, né? Essa relação com Deus. E quando eu falava da reflexão que teve na comunidade no fim de semana, isso de buscar o porquê eu estou aqui, de reviver o desejo. A gente estava no Festival Aleluia esses dias, produzindo alguns conteúdos aí, a gente andando no meio do povo topa com o Alexandre. Sim, né? Sim, o Alexandre da comunidade Resposta. E ele falava justamente isso pra gente, né? Sobre a importância das comunidades. E aí a gente pode abrir para as paróquias, para os grupos, para todo mundo, né? Essa importância de voltar às origens, do porquê fez com que eles estivessem ali, né? De retornar ao primeiro amor, ao primeiro contato, aquele desejo para que a chama permaneça sempre acesa e não caia na morridão, né? Não se perca
esquecimento do tempo, né? Isso, que vai tendo cada vez mais novo ardor, né? Exatamente, por isso, abrir os por olhos isso que o querigma, ele não é só no primeiro momento. A gente tem que estar sempre refazendo esse querigma, esse renascer esse amor, esse primeiro amor, se lembrando, né? Refazendo esse reencontrar Jesus. Até porque essa chama, ela converte outros. E ele falava sobre isso, os que vão chegando, né? Sempre tá chegando pessoas novas, né? Isso. Tem gente chegando. Tem muita gente com sede, né? Se não tiver o mesmo gosto que fez a gente permanecer, eles não vão ficar, né? Não tem o mesmo sentido. A importância de resgatar para que a gente consiga converter. Exatamente. Firmar. E é bonita a riqueza da igreja, né? A riqueza, né? Dos dons, dos carismas, né? E que a gente tem aqui, o que é que está faltando? É unir, né? Aí cada um está aqui, está aqui, está aqui. É isso que a iniciação quer. É unir, é uma pastoral orgânica, né? É isso. Tanto que o nome do plano é Plano de Pastoral Orgânica, da ação evangelizadora da Arquidiocese, com a inspiração catecumenal. Ele deseja que tudo tenha essa inspiração, né? Porque aí vai usando esse método progressivo, né? Celebrativo, vivencial, orante, né? Que todos nós saibamos fazer uma oração, a leitura orante da palavra, né? Não ler para a gente querer, o que a palavra vai me dizer hoje? Não é isso, né? A palavra de Deus, ela é viva, é atual, mas eu tenho que ler sobre a moção do Espírito, né? O que ela vai me dizer? Cada dia ela me diz algo novo, né? Exatamente. Aquele mesmo trecho, né? A gente vê a riqueza, né? Um pouquinho que a gente lê, um versículozinho, bem, né? A gente tem um curso bíblico com nós catequistas com o padre Fabrício e o padre Clodomiro, 2 doutores na Bíblia, né? E quanta riqueza a gente tem aprendido. Tão bem servidos, né? Rapaz, são excelentes todos dois, né? Cada um com o seu jeito, né? O Fabrício brincalhão, sai bem, o padre Clodomiro também brinca, mas todo, né? Centradinho, mas todos dois numa riqueza. Nossa. Nós somos muito felizes com eles dois. Que legal. Poxa, temos, hein? Caramba! Olha, a mulher tem que ir pra casa ver se ela é casada, né? Somos todos casados, precisamos aqui abrigar. Nossa, mas muito boa. Obrigada, eu que agradeço. É um papo que sempre deixa o coração quente falar sobre o IBC. E, nossa, foi um prazer. Falar de Jesus Cristo, né? Olha só. Falar nele, ele está aqui no meio de nós, né? Bota a câmera aqui. Ele está presente. Muitíssimo. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Eu gostei demais, viu? Muito obrigada, viu? Então, vocês que acompanharam até aqui, deixa aí seu comentário, o que você achou, né? Curta, comente, compartilhe, manda no grupo da paróquia, diz, meu povo, IBC. Você que é de Dores, comenta aqui, eu sou da Catedral. É um privilégio dizer que é da Catedral. É isso, um cheiro no coração de vocês, rezem por nós, rezem pela família dela, por todos rezem nós, pelo apostolado dela, rezem pelo IBC, rezem pela nossa igreja. Rezem pela nossa igreja, pela essa caminhada, né, que vai começar. Quer dar algum recado, algum agradecimento, mandar um beijo pro maridão, alguma coisa do tipo? É só pedir a Deus que realmente a gente, inspirados pelo seu Espírito, que a gente consiga envolver a comunidade, toda a Arquidiocese nesse lindo projeto, que as pessoas façam essa adesão, né? E que aconteça, né? Lógico, dentro do tempo, né? Se a gente não tem essa ansiedade, mas que tudo de Deus, né? É no tempo dele, né? Mas que aconteça essa conversão pessoal e pastoral para que a gente seja uma igreja viva, né? Amém. É isso. Fiquem com Deus. Rezem por nós, rezem pelo Alteci, por todos. Tamo junto. Até a próxima.